pré-história da Missão Belém iniciou no ano 2000, ano do Grande Jubileu. Padre Gianpietro e Cacilda se encontraram na grande metrópole de São Paulo. Ambos sentiam que Deus os chamava a uma especial missão com os pobres. Juntos se aventuraram no misterioso mundo dos meninos de rua e do povo de rua da capital. O primeiro encontro com os menores de rua aconteceu no Vale do Anhangabaú, no Viaduto do Chá. Rapidamente se criou uma profunda identificação entre os missionários e esses pobres meninos, perdidos na cola e no tiner. Como São Paulo disse, da mesma forma que a ama acalenta suas crianças, levados pela nossa ternura para convosco, desejávamos dar-vos não somente o Evangelho, mas a nossa própria vida, porque sois muito queridos. Nada conheciam desse mundo perdido, somente tinham um imenso desejo de descer nesses porões infernais para levar o amor e o carinho de Deus a esse povo sedento e abandonado. Deus pedia mais e mais. Logo nas primeiras visitas, os missionários entenderam que para entrar nesse mundo não bastava levar um cafezinho, mas era necessário mergulhar, descer, tornar-se um deles, até virar as noites e dormir junto aos meninos de rua, debaixo da ponte. Per arrivare in quel buco loro continuamente sfidano la morte per passare sulla strada in questo modo qua e noi non riusciamo a convincere di andare in un altro cammino che sarebbe anche più semplice, e quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Guarda, vedi che pazzia che fanno questi qua. Ven conmigo, ven conmigo. È il buco dove si nascondono i ragazzi di strada per dormire la notte. Adesso noi entreremo dentro, bisogna entrare strisciando. Questo è il cemento, sopra di noi c'è la piazza dell'Anhangabaú e sotto di noi c'è il tunnel dove passano migliaia di macchine. In questo posto alla notte i ragazzi di strada si riparano e si nascondono qui anche per usare i sacchettini di colla come questi qua che sono rimasti qua purtroppo, e fumano le sigarette, sono abbandonati a se stessi completamente. Stiamo uscendo da questo mocò, da questa tana che è doppia. Eccoci qui. Adesso siamo di nuovo sulla strada. Avete visto com'è la vita di questi ragazzi di strada e pochi conoscono questi posti dove loro si nascondono. E potete immaginare come un ragazzo può crescere in queste condizioni. Adesso tenteremo di attraversare di nuovo la strada per arrivare dall'altra parte. Foi assim que se abriu o imenso e trágico cenário do povo de rua, acorrentado aos vícios da rua. Amore
Os dias e as noites na rua se multiplicavam sempre mais. A rua parecia o tanque de todos os caídos, todos os abandonados, todos os que estavam sós. Nossos irmãos eram como buracos negros, sedentos de amor. A rua parece um submundo esquecido, um porão infernal. Apesar de estar diante dos olhos de todos, muitos preferem não ver, não tocar, não pensar, não sentir. Os missionários, ao contrário, se sentiam fortemente atraídos por esse mundo de sofrimento, como se o próprio Jesus os falasse: Eu estou aqui, e você, para onde vai? Os pobres são o meu sacrário, vem me visitar. Com imenso afeto, nos lançamos no meio desses irmãos. Sentíamos o amor de Deus transbordar dos nossos corações. Os pobres eram para nós um potente ímã que nos atraía, e dentro desse laço de amor acontecia a evangelização. Seguindo o caminho que Nossa Senhora nos indicava, no dia 1º de outubro do ano de 2005, festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa da Pequenez, iniciou a Missão Belém, na Itália e no Brasil. Padre Gianpietro, Cacilda e os primeiros foram morar em uma favela, no centro de São Paulo. Iniciaram essa nova experiência com a bênção do cardeal Umes, ex-prefeito da Congregação para o Clero, e com o acompanhamento carinhoso de Dom Pedro Luiz Stringini, bispo auxiliar que se sentia parte da Missão Belém. Nesse 1º de outubro de 2005, a Missão Belém contava com uma casa de restauração que acolhia 10 irmãos, o casal Silvio e Marlene, que já acolhia alguns meninos de rua, Kiara e Miriam, 2 consagradas que decidiram dar tudo aos pobres, unindo-se à Missão Belém. Alguns jovens estavam se aproximando, mas a recém-nascida Missão Belém não passava de 6 membros consagrados e 10 acolhidos. Jesus operou um verdadeiro milagre de multiplicação. Todo dia, novas pessoas se uniam a nós, nesse ideal de amor aos pobres. Ficando na rua constantemente, inúmeros irmãos queriam sair, e assim os acolhidos aumentavam mais e mais. Nossa Senhora, como mãe cuidadosa, nos ajudava a abrir sempre novas casas de restauração. No término do 1º ano, já eram 12. Hoje, as casas da missão são 105. Os irmãos acolhidos são 1.400. Na missão do Haiti, 500 entre crianças e adultos são acolhidos no nosso centro, de sol a sol. Todo dia, na missão, se cozinham mais de 200 quilos de arroz. Acontecem 10.000 refeições diárias e Deus providencia tudo. A simples existência da Missão Belém testemunha que Deus existe e cuida dos seus filhos. Sentimos que Maria, a mãe de Jesus, se tornou também a nossa querida mãe. Todas as etapas fundamentais da Missão Belém foram marcadas pela sua presença de mãe cuidadosa. A primeira inspiração da Missão Belém iniciou no dia de Nossa Senhora do Carmo, no ano de 2005, e a aprovação canônica aconteceu na festa de Nossa Senhora do Carmo em 2010.
serca synovi smo tvoj. Podaj s nama zajedno, svi smo mi tvoj. Zdravo Marijo, Marijo kraljice, Marijo naša majko, kraljice mira. Zdravo Marijo, Marijo kraljice, Marijo naša majko, kraljice mira. Viva Maria, Maria la Maria nos abraça do começo ao fim, em tudo, e nos dá a força de enfrentar qualquer combate como ela fez com o dragão antigo. Hoje, além dos acolhidos, a obra religiosa Missão Belém é composta por 70 missionários consagrados com votos regulares, professados nas mãos do Cardeal de São Paulo, 14 casais acolhedores, 200 membros raios, responsáveis das casas de restauração, dezenas de grupos de evangelização para jovens e adultos no Brasil e na Itália, que recolhem cerca de 800 pessoas. 8.000 amigos e colaboradores, sobretudo na Itália e no Brasil, que vivem a espiritualidade da Missão Belém através do Diário Espiritual, que é a nossa coluna. Desde o início, apesar da nossa pequenez, a Igreja de São Paulo nos apoiou e encorajou. O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer visitou o nosso primeiro barraco e se entreteve familiarmente conosco, partilhando seu coração. A profecia dessas iniciativas de vocês deve ajudar a cidade a perceber onde está o verdadeiro Evangelho. Este é um trabalho que faz um grande bem, sim, aos pobres, mas faz um grande bem para a igreja, para nós, bispos, ajuda os padres, ajuda os religiosos, ajuda os leigos. É isso que nós precisamos fazer. É isso que Jesus ensinou, é isso que nós não podemos esquecer. Façam isso sim, com muita alegria, com muita fé. Eu tenho certeza que quem está mesmo contente com isso é Nosso Senhor. Vocês fazendo isso com toda a simplicidade, com toda a humildade, sem a pretensão de que quer que seja, né? Mas fazendo isso com autenticidade, isso já é também uma pregação para o mundo. O carisma que Deus nos confiou pode ser comparado a uma grande roda, cujo centro são os pobres. Tudo se move ao redor deles. Desde o início, realizamos contínuas missões na rua, vivendo inteiras semanas junto ao povo de rua, passando dia e noite com os irmãos de rua, dormindo com eles nas calçadas, debaixo das pontes e marquises, partilhando em tudo sua vida sofrida, a fim de propor os novos valores evangélicos. Rendez grâce, au Seigneur, il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. Rendez grâce, au Seigneur, il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. Que le dise Israël, Éternel est son amour. que le dise la maison d'Aaron, Éternel est son amour. que le dise tout son peuple. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, Éternel est son amour. Rendez grâce, au Seigneur, il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. Rendez grâce, au Seigneur, il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. dans mon angoisse j'ai crié, Le Seigneur m'a exaucé. le Seigneur m'a mis au large, Le Seigneur est pour moi. et moi je ne crains pas. Un homme qui est contre moi. Le Seigneur est avec moi, Je
frapperai les ennemis. Rendez grâce, au Seigneur, il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. Rendez grâce, au Seigneur, il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. Appuie-toi sur le Seigneur Et non sur les humains. Appuie-toi sur le Seigneur Et non sur les puissants. Les nations m'ont encerclé, Par le Seigneur je les détruis. ce n'était qu'un feu de ronce. Par le Seigneur je les détruis. Rendez grâce, au Seigneur il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. Rendez grâce, au Seigneur il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé, Le Seigneur m'a défendu. il est ma force et mon chant. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire. Sous les tentes des justes, Le bras du Seigneur est fort. le bras du Seigneur se lève. Rendez grâce, au Seigneur il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. Rendez grâce, au Seigneur il est bon. Rendez grâce, éternel est son amour. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer le Seigneur, Le Seigneur m'a frappé. sans me livrer à la mort. Quero expressar a minha alegria, a minha emoção, falo mesmo da emoção em estar no meio de vocês, em ver o trabalho de vocês, o filminho que passaram realmente mostra, vocês fazem naturalmente muito mais do que mostraram ali, o filminho mostra um pouquinho, mas dá uma ideia daquilo que vocês fazem e é muito importante, muito bonito, é muito dentro do coração da igreja, do espírito do Evangelho, da genuinidade da vida cristã. É nossa profunda convicção de que a vivência do Evangelho resgata por si mesma, oferecendo valores humanos suficientes para iniciar uma caminhada de restauração que afaste de qualquer vício. A nossa missão é levar o Santo Evangelho em todos os fundos do poço que existem na nossa sociedade, diante dos quais normalmente o poder público se encontra impotente. Meninos perdidos, cheirando cola pra matar sua fome de pão. Meninos perdidos, cheirando cola pra matar sua fome de pão. Escreve Erich Fromm, um mestre da psicanálise. O número dos suicídios, dos homicídios, dos atos de vandalismo, a porcentagem dos alcoólatras e dos drogados não seriam talvez um eficaz comento ao ditado: não só de pão o homem viverá? O homem sem Deus se perde totalmente. Eis o triste testemunho de um jovem que se restaurou nas nossas casas. Entrei no crack, conheci o crack com 14 anos. Com a morte do meu irmão Gêmeos, morreu do meu lado ainda, os 3 tiros na cabeça. E depois da morte dele, me aprofundei de novo nas drogas. Aí minha mãe me aceitou de novo. Me aceitou, me acolheu. De tanto ela ver eu usando droga, eu com o cachimbo na mão, ela pediu para mim para experimentar a droga. Hoje a sua mãe pediu para experimentar a droga também? Ela experimentou a droga porque ela era usuária de bebida alcoólica. De tanto ela ver eu usando, eu acabei viciando minha mãe também. Acabei viciando minha mãe e
começamos a usar junto, né? Fumamos tudo que tinha dentro da casa, inclusive a casa dela. Diante de tudo isso, podemos entender a frase do famoso psicanalista Jung: o homem vive inteiramente quando, e apenas quando, ele se relaciona com Deus, com aquele que dirige seus passos e determina seu destino. Continua o psicanalista Jung: entre todos os meus doentes não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes por ter perdido aquilo que uma religião viva sempre deu em todos os tempos aos seus adeptos, e nenhum se curou realmente sem recuperar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Giulio Francisco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa, uma alegria imensa, que não tem nem como explicar, não tem palavras para falar, porque é uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Tudo que eu passei assim é uma vitória para mim. Agora eu sinto que é uma vitória. Eu já fiquei em estado de rua, fui morar na rua, já usei droga, né? Minha mãe já chegou até em ML atrás de mim, que eu ficava um mês sem aparecer em casa, sem dar um telefonema, e minha mãe é estado de choque, né? Aí ela ia atrás de mim, não me achava. Eu ia para casa, ficava uma semana em casa, me recuperava e depois voltava para a rua. E ficava uns 5, 6 meses sem aparecer. E morando na rua, usando droga, tudo por causa da droga. Onde é que você ficava mais? Eu ficava no Vale. Fala bem, por que você quer ficar? Eu quero ficar porque aqui foi o único lugar que eu encontrei Jesus, né? Minha família fazia ir para a igreja à força, só que eu não sentia nada. Eu ficava lá, tinha vez que eu até dormia na igreja. Mas agora sim, eu sinto que eu encontrei o verdadeiro amor. Que é o amor que superou tudo, toda a vontade que eu tinha no mundo, eu encontrei agora em Jesus. Descobrindo Jesus e seu Evangelho, esses irmãos que encontramos nas ruas têm a sensação extraordinária de renascer e de ser capazes de uma vida nova. Aqueles que aceitam logo vêm para as nossas pequenas casas, residências familiares privadas, onde um irmão de rua, resgatado há mais tempo, representa o pai da família, e todos se empenham a viver como irmãos, segundo o convite do Santo Evangelho. Nada se paga e nada se ganha, participando livremente dessa família de Deus. Em qualquer momento, cada um está livre de tomar um outro caminho, mas a experiência feita é tão profunda que impede de voltar para o buraco de onde cada um saiu. Trata-se de pequenas famílias de oração e vivência evangélica, famílias privadas e particulares, não clínicas nem comunidades terapêuticas, que afastam das drogas e de qualquer vício. Na Missão Belém, temos um lema que costumamos repetir com frequência: náufrago salvando náufrago. Náufrago salvando náufrago. A nossa vida é muito simples, humilde. Pessoas que se resgataram das ruas, saíram dos vícios terríveis que vimos em todo este filme que apresentamos para vocês, decidem de ficar conosco. A maioria regressa à sociedade, entra no convívio social normalmente, trabalha, tem uma vivência normal, mas alguns sentem de ficar conosco como missionários ao nosso lado, e eles se tornam responsáveis das casas de acolhida. Repito que são pessoas simples, humildes. A única preparação é a experiência de vida que eles tiveram e a força do Santo Evangelho que renova todo dia a vida deles. Então, o exemplo que damos é do náufrago que tenta salvar a si mesmo, mas acontece assim: com uma mão ele nada e com a outra ele segura o irmão que está atrás dele.
Então, salva a si mesmo e salva os outros. Isso é muito forte na Missão Belém, porque cada um que está dentro da missão não procura a sua própria salvação somente, mas o nosso objetivo é estender a mão a quem está pior do que nós. Então, se torna um estímulo. Amando, se constrói a própria personalidade. Cuidando dos irmãos, se fortalece também a nossa caminhada. Náufrago salvando náufrago. Este é o nosso princípio. Eu fui preso de menor, fiquei um tempo preso na FEBEM, aí saí, fiquei uns anos na rua, aí em 2002 fui preso de novo, fiquei 7 anos preso e nesse meio tempo de menor eu roubei bastante, aprontei muita coisa. Tem coisa aí que minha mãe nem sabe. Fiquei 7 anos da minha vida preso, revoltado lá dentro lá. Aí consegui sair em 2009, saí, continuei aprontando, continuei fazendo tudo que eu fazia antes, até pior. Antes eu achava que o mundo girava em torno de mim, mas não é. O mundo tem mais pessoas, não é só eu não sou o centro do mundo. O centro do mundo são eles que precisam da gente aqui, os irmãos. E eu vejo que eu não sou tudo aquilo que eu pensava, eu vejo que eu não sou nada. Hoje em dia eu consigo perceber que eu não sou ninguém. Eu sou apenas um grãozinho de areia. E antes eu achava que eu era o maior, achava que era só eu, que era o que eu queria, o que eu pensava. E hoje em dia eu consigo perceber que não é assim. Quando você acreditar, a esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Meu nome é Márcio Antônio. Hoje eu sou coordenador do sítio São Miguel Arcanjo. Me encontro na Missão Belém 4 anos. Vivi muito tempo, quase 18 anos da minha vida. Eu vivi no mundo do crack, no mundo das drogas. Vivi 8 anos preso por assalto à mão armada. Vivi assim, né, uma vida de prostituição. Fazia os assaltos, arrumava dinheiro, arrumava as prostitutas e me trancava de hotel com as prostitutas, ficava 3, 4 dias dentro de um hotel usando crack, usando droga e destruindo a minha vida. Isso foi durante quase 18 anos da minha vida, eu vivi nesse mundo de drogas e perdições. Até um momento que eu não aguentei mais, depois de uma noite que eu tinha feito um assalto e não aguentava mais aquela vida que eu vivia de roubos, de assaltos. Foi quando, depois de 2 noites usando drogas, 2 noites, 2 dias usando drogas, dentro de um quarto de hotel na Baixada Santista, no Estoril. De manhã, pelas 6 horas da manhã, eu pedi para a prostituta sair do quarto e eu fiquei sozinho dentro daquele quarto lá. E comecei a clamar a Deus. Pedi que Deus me tirasse daquela vida, ou Ele me tirava daquele mundo que eu vivia, que eu não aguentava mais sofrer. Eu já tinha perdido 2 famílias, já tinha perdido minha esposa, meus filhos. Depois arrumei outra mulher, também tinha perdido aquela outra segunda família. Sem dizer a minha família mesmo, meus irmãos, todo mundo, meus amigos. Perdi tudo. Cheguei a ficar no fundo do poço, no buraco. Foi quando nesse dia, depois de 2 noites, usando droga dentro do quarto, de manhã eu clamei a Deus e pedi que Deus tirasse minha vida de vez, ou Ele modificava a minha vida. Ele me tirava daquela vida de coisas erradas que eu vivia. E para a honra e glória de Deus, naquele dia eu saí dentro do quarto do hotel e fui para a Praça Central lá na Baixada Santista e me sentei de frente para a igreja do lado do fórum. E ali a igreja estava fechada e ali eu pedia para Deus. Toda hora eu pedia para Deus, ou tirasse minha vida ou me tirava. Quando eu fui ver, aquela igreja estava aberta e entrei para dentro daquela igreja, dentro do centro de Santos. E ali Deus começou a me mostrar o amor. Eu fiquei a manhã inteira rezando daquele jeito que só eu sabia rezar. Mais pedia do que rezava.
Mas Deus foi muito maravilhoso na minha vida, que mandou o Paulo, um anjo guiado por ele, que foi muito insistente na minha vida. E ali ele começou a me falar do amor de Deus, começou a me falar da Missão Belém, como que era o trabalho da Missão Belém. E ali foi me envolvendo, foi mexendo no meu coração. E com muito custo, eu acabei indo conhecer essa casa. E quando eu cheguei na casa da Missão Belém, ali eu comecei a sentir um amor muito grande pelos irmãos que me acolheram ali. Um chegou, quando eu pus o pé para dentro da casa, um já chegou, me deu um abraço, a paz, irmão. O outro já chegou, falou, irmão, quer tomar um banho? Irmão, o outro já veio, irmão, quer almoçar, quer comer alguma coisa? E eu comecei a pensar, quem são essas pessoas que não me conhecem, nunca me viram, não sabem de onde que eu vim, o que eu sou. Se eu sou criminoso, se eu não sou, a vida que eu vivia lá fora, ninguém perguntou o que eu vivia e só foram me dando amor e me dando carinho e cuidando de mim. E ali eu comecei a achar, preencher um vazio que eu encontrava dentro do meu coração. Quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, logo o que não presta vai embora. Colocando a palavra de Deus diante dos nossos olhos, dentro da nossa mente, os pensamentos negativos fogem. Colocando Deus dentro do coração, as más vontades se afastam. Estamos convencidos que a droga e qualquer vício são os sintomas mais claros da falta de Deus e que é possível sair deles somente através de um encontro profundo com Deus, como falava o psicanalista Jung. O Salmo 106 expressa claramente o princípio que alicerça a nossa restauração. Jaziam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros de sofrimentos e de grilhões. Por se terem revoltado contra os oráculos de Deus e desprezado o desígnio do Altíssimo, ficaram abatidos e ninguém os socorria. Insensatos, no caminho da transgressão, eram afligidos por suas iniquidades. Jaziam pelas culpas abatidos. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Enviou sua palavra para curá-los e da cova preservar sua vida. Que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens. Ao longo desses anos, entendemos que as drogas são um sintoma e não uma doença profunda. O crack, o oxi, a cocaína, a maconha, o álcool e qualquer substância entorpecente são um sinal da profunda insatisfação que a pessoa sente. A tristeza existencial, a falta de ideais e de motivações para viver impulsiona a pessoa a fugir do seu terrível vazio, que a faz enlouquecer. A droga é uma fuga para não sentir a solidão. Foi porque quando chegou meu alvará de soltura, na quarta-feira, como hoje, eu não fiquei alegre por ter o alvará de soltura, porque eu ficava pensando que ia retornar aquela vida de novo, de uso de droga, de crack, e já estava um tempo já sem usar droga. Saí e retornei à minha casa, e aí eu comecei o uso de novo. Destelhar a minha casa e vender todas as telhas. E eu comecei a vender o telhado da minha casa para conseguir o dinheiro para obter o uso da droga, do crack. Mas mesmo assim eu não estava nem aí, né? Aí sobrou madeiramento do telhado. Eu tirei também, vendi, né, para usar a droga. Eu não contente ainda, eu comecei a derrubar as paredes, né, que era de bloco. Me restou só o banheiro da minha casa. Né? E eu pensando também em destruir esse banheiro, eu estava decidido a acabar comigo mesmo, né? Eu estava indo para um suicídio. Fui dormir dentro do banheiro, né? Eu comecei a dormir dentro do banheiro da minha casa, né? Comecei a viver essa vida terrível, né? Total dependência da droga, né? Ao ponto de não fazer mais barba, ao ponto de não cortar mais o cabelo, ao ponto de ter só uma roupa, uma bermuda e uma camisa, não ter chinelo, andar descalço. Daí miséria total, estava decidido a acabar comigo mesmo.
né? Desse dia eu me entreguei mesmo realmente às drogas. Fui para a rua, né? Fiquei na rua no centro de São Paulo, né? Na Praça da Sé, no Glicério, né? Frequentei o Cimento, frequentei o Parque Dom Pedro, andava na Cracolândia, andava também na Cracolândia. E um certo dia eu decidi dar cabo à minha vida. Eu quis virar uma pessoa sem destino. Eu estava indo para o Rio de Janeiro e eu pedi uma ajuda ao pessoal. E o que aconteceu? Aí o pessoal me indicou a Missão Belém. Até então nunca tinha visto falar. Primeiro dia que eu cheguei na Missão Belém, lá no Malocai, em São Mateus, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: o que eu estava fazendo aqui? Me deu vontade de ir embora na mesma hora, porque eu não tinha noção de onde eu estava, né? Aí caminhando, né, eu pensava em dar um perdido em Deus, né? E graças a Deus, hoje eu estou caminhando na Senhora da Luz, vai fazer 10 meses, né? Não sinto nenhum tipo de desejo de sair da Missão Belém, né? Falei com minha mãe, falei com meus irmãos, que não tenho mais vontade de sair da Missão Belém. Prefiro doar totalmente a minha vida à Missão Belém. Para mim, né, não existe outro sentido sem estar na Missão Belém, porque ela me resgatou minha dignidade de filho de Deus, me resgatou minha dignidade de ser humano. É nossa profunda convicção de que a vivência do Evangelho resgata. Cada um de nós precisa de fortes ideais para se levantar e caminhar sem as muletas dos vícios. Aqui se insere a nossa proposta: evangelizar. Oferecer aos nossos irmãos os belíssimos valores do Evangelho que inflamaram os homens de todos os tempos. Fazer com que conheçam a Bíblia Sagrada e se encontrem com a pessoa de Jesus. Esse é um caminho da nossa restauração. Com essa simples proposta, nesses 7 anos, 22 mil pessoas encontraram a força para sair da rua e iniciar uma vida nova. 60% deles conseguiram uma completa reinserção social, vencendo a escravidão dos vícios. Meu nome é Luiz, né? Tenho 30 anos e nasci na região do Brás, né? E onde eu nasci, né, era um ponto de drogas, né? E aos 12 anos, né, eu tive o primeiro contato com a droga, né? E assim eu me envolvi no crime, no tráfico, né? Comecei a vender drogas. Aí quando chegou aos meus 19 anos, fui preso no CDP do Belém. E ali eu fiquei um tempo. E logo depois que eu saí, eu continuei nessa vida do crime. Aí eu já não trabalhava mais e só roubava, né? E foi quando o crack começou a tirar tudo de mim, né? E aí eu perdi o sentido de tudo, né, da minha vida. Fui pra rua e na rua, né, fui cada vez decaindo mais e fui morar na Cracolândia, né? E na Cracolândia fiquei por lá 8 anos. E ali foi o final da minha vida, né? Porque ali eu achava que ia ser o fim da minha vida. Muito tempo da minha vida, um vazio muito grande, né? Porque na Cracolândia você não tem quem confiar. Então eu comecei a andar sozinho na Cracolândia, pra cima e pra baixo, vendo as pessoas morrerem, né? A coisa mais triste que eu vi na Cracolândia foi um dia, né, que nós estávamos usando droga, era um dia de domingo. E eu tava usando com um rapaz e o apelido dele era o Bin Laden, né? E nós usando, eu, uma menina e ele usando, né? E ele falava que tava com muita dor no peito, né? Mas naquele momento a gente só pensava no crack, né? E usando, e ele sentindo aquela dor e continuava fumando, né? Até o momento que ele deu um trago e assim ele já caiu no chão, né? Logo que ele deu o trago, ele caiu no chão, já morto, né? Nós tentamos ainda ressuscitar ele, mas ele morto, né? E aí as pessoas passavam por cima dele, né? E continuavam fumando, né? E naquele momento veio no meu coração, né? Que a minha vida ia ser daquele jeito, né? A minha morte, porque não tinha mais ninguém por nós, né? E ali ele ficou por mais ou menos um dia inteiro, né? Até o outro dia, mais ou menos até 1h30, isso foi de tarde. E virou o dia na segunda-feira, né? Ele foi retirar o corpo dele só na segunda-feira de tardezinha, né? E as pessoas continuavam fumando do lado do seu corpo, né? E o funk tocando, e ninguém ligava para aquilo que tinha acontecido, né? Foi só mais um que foi, né? E
e sozinho na vida. E aquilo é que ficou muito forte no meu coração, que a todo momento, né, eu lembrava e ficava pensando se eu ia morrer daquele jeito, sem ninguém mais por mim, né? Eu sozinho, de tudo que eu tinha abandonado, da minha família que eu abandonei, minha mãe. E ali eu pensava que ia ser minha morte daquele jeito, né? Foi até o momento que, um dia sentado sozinho, raspando o cachimbo, né? Eu conheci a Karen, uma missionária, ela e o Ricardo, né? E ela teve a coragem de sentar do meu lado e perguntar se eu queria conversar, né? Se ela podia conversar um pouco comigo, né? E naquele momento, mesmo eu não querendo escutar muito, né? Eu falei que ela podia sentar. E aí nós conversamos mais ou menos por uns 10 minutos, né? Ela me chamou para estar indo para uma das casas, né? E nas casas, né? Algumas pessoas sempre vinham conversar comigo e pediram para mim ficar, né? Fazer o Exuá. E foi no Exuá que eu tive um contato forte com Deus, né? Quando veio o momento do Pai, que eu pude pedir perdão, tudo pelas coisas que eu tinha feito, né? E tudo que eu tinha feito para minha família. E ali eu comecei a chorar bastante, né? Vendo as outras pessoas chorarem. Também veio no meu coração muito forte, né? E a partir daquele momento, né? Eu decidi a dar uma chance, né? Para mim mesmo, né? E foi passando os tempos. Hoje com 8 meses, né? Eu tenho sonhos de novo, né? Tenho uma família, todo mundo gosta de mim. Onde nós partilhamos, acordamos dando risada, né? E venho conquistando as coisas de volta, né? Hoje eu tenho de novo o carinho da minha mãe. A missão vem me dando esperança, vem me dando uma vida nova. Com o termo restauração, entendemos dizer o homem novo que se forma em nós pela vivência do Santo Evangelho. Não é uma simples recuperação das drogas, né? Inclusive, há muitas drogas que ninguém considera como vícios, mas que diante da palavra de Deus, diante de Deus, são aberrações, são coisas extremamente negativas que nós chamamos de vícios capitais. Então, o Santo Evangelho nos liberta de todas as drogas que existem, de todos os vícios capitais, e vai formando em nós um homem novo, um homem livre, um homem que não precisa de muletas, de vícios, qualquer vício que seja, para caminhar. Então, restauração indica a plena realização interior da pessoa como filho de Deus, sem precisar de mais nada de vício para ficar em pé. A restauração acontece pelo encontro pessoal, profundo, forte com Jesus, pelo encontro pessoal com a palavra do Santo Evangelho. Sem esse encontro com Deus, não se pode nem imaginar nem um mínimo de recuperação e ainda menos de restauração. Sem dúvida, a realidade mais triste da rua são as crianças abandonadas, os assim chamados meninos de rua que vencem sua tristeza e solidão, cheirando cola ou thinner, ou experimentando maconha e cocaína, até chegar ao crack. Tô ligando pra você, de um orelhão aqui na rua, pra pedir para o Senhor que me tire da rua. Você tem muito valor, bebe moreno, por favor, quando com a ajuda sua. Você tá me ouvindo, bebe moreno? Tô Liga ouvindo. não! Não, canta, vai, tá legal. Foi no centro de São Paulo, me perdi do meu irmão. Eu só tenho 9 anos, quero encontrar minha mãe. Perdi tudo que eu tinha, sou catador de latinha, ferro velho e papelão. É Moreno, você tá gostando? Você vai me avisar? Pode cantar, tô gostando, vai. Quando eu ando pelas ruas, os carros me jogam lama, batem minha carrocinha, todo mundo só reclama. Ninguém quer ser meu amigo, vivo correndo perigo, sinto que ninguém me ama. Garotinho lindo, ó, eu tô gravando, tá? Me dá a foto, tira da rua, tá vendo? Canta pra mim, vai, tô ouvindo, canta. Minha vida é desse jeito, não escondo de ninguém. A tristeza no meu peito, machucando ele também. Meus olhos choram fumaça,
obrigado, viu? Tenho fé na Mãe de Deus, toda noite eu peço a ela pra mudar o meu destino, me dá outra vida bela, pra me voltar a sorrir, me leve embora daqui, em nome do filho dela. Venha logo me buscar, me faça esse favor, sou o garoto de rua, sei que não tenho valor, se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. O Carisma Belém consiste em reviver o milagre de Belém. O espírito de família forte e humilde que existia entre Maria, José e Jesus, na pobre gruta de Belém. Imagem da família divina da Trindade, encarnado no meio dos pobres, como os pobres, para os pobres, até uma plena e total identificação com eles. Na gruta de Belém havia um homem santo e virgem, São José, e uma mulher santa e virgem, Maria Santíssima. Esse casal de virgens testemunha e explica o plano originário de Deus sobre a humanidade. Por isso, a Missão Belém é constituída por homens e mulheres que juntos servem Jesus nos pequenos, a exemplo do que foi o Natal de Belém. Deus abençoe vocês, Nosso Senhor do Carmo proteja vocês. Na gruta de Belém estão Jesus, Maria e José. Na Missão Belém, em cada casa, em cada comunidade, Jesus com certeza está. Vocês são Maria e José. E a casa se enche logo de gente. Onde está Jesus, estão Maria e José. Ali os pobres têm lugar também. Que Deus os abençoe. Amém. Desejamos mergulhar no mundo de miséria material e espiritual, que desfigura os nossos irmãos, para que eles nos sintam parte de sua vida, nas favelas, nos cárceres, nos barracos das míseras periferias, nos cortiços ou nas ruas, em todo o fundo do poço que existe nesse mundo. Desejamos viver com eles, no meio deles, nas condições deles, para ressuscitar com eles, no meio deles, e como eles, receber a vida nova que a potência de Deus irá nos doar. Até um dia, se Deus quiser, viver dentro deles, identificando-nos totalmente, como Cristo, que assumiu a natureza humana e se tornou o coração do mundo e do homem, expiando todo o pecado. Em conformidade a Jesus, buscaremos de todo o coração o mais baixo, o mais feio, a moradia mais ruim, a roupa mais humilde, o transporte mais sacrificado, a comida mais pobre, a vida mais simples, o que cria repugnância. Não ficaremos em paz até enquanto existir um pobre mais pobre do que nós. Quem vos toca está tocando a pupila dos meus olhos. Quem toca a dignidade dos pobres está tocando a pupila dos olhos de Deus, de Jesus. A pupila dos olhos é o amor. Uma atenção especial será dada ao povo de rua. Os nossos irmãos de rua, julgados e esquecidos em todas as praças, viveremos e dormiremos com eles nas calçadas, debaixo das pontes, nas praças, para resgatá-los do inferno dos vícios que os prende. Alguns de nós se tornarão autênticos mendigos de rua, igual eles, para evangelizar essa multidão de ossos áridos e torná-los o exército de Cristo. Para eles serão criadas casas de acolhida, onde experimentarão a vida nova de Jesus ressuscitado. Eles fazem parte do eixo. E quando a igreja, como nós fazemos hoje, dá o reconhecimento
comunidade, a uma congregação. A igreja está assumindo como um trabalho seu, não mais como um trabalho deste padre, ou daquela irmã, ou daqueles irmãos apenas, mas é uma obra sua, uma obra que a igreja aprova, incentiva, encoraja, acompanha, uma obra na qual a igreja vê realizada a sua missão, sob algum aspecto. Por isso mesmo, hoje, com o reconhecimento canônico da missão Belém, nós estamos dizendo exatamente isso. A missão Belém não é iniciativa do padre Jean Pietro apenas, é dele sim, mas não é só dele, agora é obra da igreja. E a igreja, através da missão Belém, quer fazer isso que a missão Belém faz como carisma próprio, que é carisma do Evangelho, vale para toda a igreja. Cuidar dos pobres é o que Jesus manda todos fazer.